Olá, eu sou Edenilde Maia, artesã de Santa Inês, e estamos aqui mais uma vez participando do programa Conexão Cultural da Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão. É um prazer estar aqui com vocês novamente e hoje eu vou trazer um assunto que é um pouco assim difícil para quem trabalha com artesanato, que é como inserir a nossa cultura, as características culturais do nosso estado, da região. Não precisa ser só o Maranhão, né, gente? Qualquer lugar tem essa dificuldade. Como inserir as características da nossa cultura dentro do nosso artesanato? Vocês já estão vendo aqui que a gente tem uma peça, é dela que nós vamos falar, só que não daqui a pouco. A arte, a cultura, ela tem muitas faces. Nós conhecemos a música, a dança, nós conhecemos o artesanato em si, pintura e muitas outras características que estão dentro da cultura, que você pode estar representando de várias formas diferentes. Então, para começar, como, Edenilde? Mas como, Edenilde, que você vai inserir a cultura dentro do artesanato? É difícil? É difícil. Mas uma pesquisa é o primeiro passo. A pesquisa é o primeiro passo para você conseguir ter uma base firme para você colocar a cultura de forma correta dentro do seu artesanato. No nosso caso, eu falo nosso caso das crocheteiras, que como eu trabalham com amigurumis, que são os bonecos feitos de crochê, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Não é porque a gente faz bonecos de crochê que é simples você representar uma figura ali que seja a característica da cultura da região. No Maranhão, nós temos várias histórias, várias formas que você pode representar a cultura no amigurumi. Assim como eu fiz aqui o boi, que é uma das maiores características da cultura do Maranhão, que é a festa do boi-bumbá, que é festejado no São João, que é linda a festa, todos nós conhecemos. Nós temos também São Luís, que é conhecido como a capital do reggae. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês as bonequinhas, que são aqui, olha, chaveiros. E esse chaveiro é uma receita, não é minha receita, mas eu posso até colocar aqui o nome da artesã, que é criadora da receita da bambolina. Mas a gente pega a receita da colega e transforma para a cultura da nossa região. Aqui no caso, nós colocamos ela com a pele negra, os cabelos cacheados e a roupinha na cor do reggae, já que São Luís é a capital do reggae, assim conhecida, né, gente? Nós temos também, dentro da nossa cultura, lá em meados de Barreirinhas, as mulheres que trabalham com a fibra do buriti. Lembra do nosso último vídeo? E também aqui da Conexão Cultural, eu fiz uma bolsa com a fibra do buriti. Essa daqui já é uma amiguinha, mais ou menos a mesma receita que eu ensinei no último vídeo, com algumas alterações. Essa é uma das formas que a gente pode estar inserindo a cultura no artesanato. Usando materiais regionais, você consegue inserir a cultura do seu estado. Outra coisa que a gente precisa ter bastante cuidado na hora de estar inserindo as características da cultura no artesanato é a escolha das cores, os tecidos e a forma de montagem, tendo o cuidado de não fugir muito da forma como é trabalhada aquele material, as cores representativas, que a gente tem que ter esse cuidado para não estar fugindo muito da cultura, apesar de que o crochê é muito vasto. Todo lugar você vai encontrar materiais que você pode estar inserindo, coisas que você pode estar inserindo e pode ser um pouco confuso, mas com essa pesquisa que eu já falei de primeira mão, que é o primeiro passo, você vai conseguir estar escolhendo de forma assertiva as cores para você estar inserindo na sua peça. A técnica do amigurumi, como vocês já conhecem, é japonesa.
ela em si não seria um trabalho cultural regional aqui do Maranhão ou do seu estado. Mas quando você pega um personagem, uma história e transforma através do amigurumi, você insere as características através do amigurumi, aí sim você vai conseguir fazer com que aquela peça que você transformou seja sim cultura do seu estado. A ideia é exatamente essa: juntar a cultura do Maranhão com técnicas de outros países. O que eu venho trazer para vocês hoje é exatamente isso: a mescla da técnica do amigurumi, que é japonesa, com as características do bumba boi, todos juntos aqui nessa peça. Vamos lá para o passo a passo? Antes da gente ir para o nosso passo a passo, eu quero dizer para vocês que a receita do nosso bumba boi vai estar aqui na descrição do vídeo, porque eu não vou estar fazendo todas as peças com você. A gente vai estar fazendo a parte da costura e da decoração. Para quem está começando, a gente tem aqui no nosso canal e no canal do Conexão Cultural o passo a passo de como faz o amigurumi do zero, tá bom? Você vai lá que vai estar tudo explicadinho. Bem, vamos para começar a nossa peça com a lista de materiais. Ela vai estar aqui na descrição juntamente com a receita, tá? E para esse boi, para o tamanho dele, eu usei barbante. Você pode estar escolhendo o barbante que você preferir. Esse aqui que eu estou usando é número 6, na cor preta, tá bom? Para ele, nós vamos precisar de uma agulha 3,5. Olha aí, tá de ver? 3,5. Se o seu ponto for muito pequeno, pode usar número 4 também. Nós vamos precisar de uma agulha de tapeceiro, um marcador. Se você não tiver um marcador, como eu já disse em vídeos anteriores, pode estar usando um pedaço de linha ou clips de papel também. E a nossa tesoura. Assim, e para não esquecer, nós vamos precisar dessa manta acrílica para o enchimento. Na minha decoração, eu utilizei esse tecido. Ele é um veludo e ele já vem decorado dessa forma aqui, brilhoso. Aqui na minha cidade, em Santa Inês, a gente encontra ele de outras cores, tanto do tecido quanto o desenho, tá bom? Aí na sua cidade é só procurar nos armarinhos que tiver mais perto de você que você vai encontrar também. E assim, ó, fita de cetim, que você vai estar fazendo a decoração do boi. Ou o que você achar melhor aí também, vai do seu gosto. Isso aqui vai ser muito pessoal. Essa parte de decoração é muito pessoal. Eu tô mostrando aqui pra vocês o que eu utilizei no meu, tá? Já tô aqui com as peças do meu boi já todas feitas, tá bom? Aqui, ó, o pescoço, a base do corpo, o corpo e aqui a cabeça, tá? Lembra, gente, que o amigurumi é muito lúdico. Então, a gente não segue aquela proporção à risca, igual é feito o boi para brincadeira, tá? Então, essa cabeça é um pouquinho maior do que o que é feito proporcional para dança, tá bom? Para finalizar aqui com vocês, a cabeça, a gente vai para a parte da costura, tá? Tá aqui o nosso último ponto com o arremate. A costura a gente faz pegando essa última alcinha, depois do arremate, a primeira alça, e sempre vamos fazer pegando aqui as alças de fora, tá? Você não vai pegar essa de dentro aqui e nem as duas.
é sempre essa daqui que tá na voltinha de fora, certo? Nós vamos, para deixar alinhado, a gente vai pegar e passar lá pro outro lado a nossa agulha. Como aqui ele sai quase no meio, a gente termina esse lado aqui, ó, volta, faz o reforço por cima desse primeiro que foi feito e termina a costura até o outro lado. Ó, não mudou o formato da minha cabeça, não deixou arredondado aqui o final e não vai atrapalhar no resultado final da nossa cabeça. Ele não vai mudar, não vai deixar arredondado ou ficar repuxando. Dessa forma ele vai permanecer o formato que a gente quer, né? Que é que lembre a cabeça do boi. Aqui eu vou sair com a minha agulha mais à frente e a gente vai dar um nozinho escondendo. Repare aqui que nesses pontinhos a gente tem essas duas perninhas do ponto baixo que elas vêm para dentro da nossa cabeça. Eu vou pegar essa perninha que vem para dentro e vou dar 2 ou 3 nozinhos para ficar bem reforçado. Aqui é o terceiro. Ah, Denilde, mas ficou feio. Mas a gente vai fazer assim agora, ó. Insere a agulha para dentro da cabeça, sai em qualquer outro lugar e aí é só puxar, ó. Puxa, o nosso nozinho já sumiu lá para dentro. Aí você já pode cortar. Viu? Olha, aqui tem um detalhe que eu quero estar mostrando para vocês, que a nossa cabeça tem uma parte que é mais reta e a frente dela tem uma leve inclinação. Deixa eu colocar assim para vocês poderem ver. A parte de trás da nossa cabeça, ela é mais reta, que é onde vai ser feita a costura do pescoço. E a frente dela, ela vem o focinho reto e para a testa ele dá uma leve inclinação. Ele é um pouco mais arredondado aqui para a testa. Essa é a nossa frente, onde a gente vai estar colocando os olhos e posicionando o chifre aqui com a frente da nossa cabeça, tá? Olha, gente, a única peça que eu vou estar mostrando aqui para vocês, o passo a passo dela, vai ser a orelha, porque ela tem um detalhezinho que eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque ele se repete em várias partes da receita, tá bom? Então nós vamos fazer a orelha do nosso boi agora com o passo a passo. Vamos pegar o nosso fio. Para começar a orelhinha, a gente vai fazer 8 correntinhas, tá? Prendi aqui o meu nozinho. Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quando eu falar lá na receita que vai prender na segunda correntinha, é isso aqui que a gente vai fazer, ó. Tá aqui as 8, contando da última para a primeira, tem 1, 2. É nessa aqui que eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo, certo? Fiz um aqui e agora nós vamos colocar mais 3 pontos baixos. Fiz o segundo, aqui o terceiro, num total de 4 pontos baixos. O primeiro que foi feito e mais 3. Agora, para ela ficar assim, ó, mais gordinha aqui na parte de baixo, nós vamos fazer um meio ponto alto,
Fiz um. O meio ponto alto é assim, ó. A gente enrola o fio que tá trabalhando, passa pela correntinha, puxa, mais uma laçada e ficamos com 3 na agulha. E aí a gente encerra os 3 juntos. É o nosso meio ponto. Chegou aqui no final das nossas correntinhas, a nossa última correntinha, eu vou colocar aqui 5 meio pontos, tá? Não se preocupa não que cabe. Nós vamos colocar aqui 5 meio pontos. Aqui 4 e mais um 5. E aí é só repetir o que foi feito do outro lado. Pronto, chegou aqui no final. Essa pontinha que a gente já vem escondendo, pode cortar. Ele tá presinho lá no início, não vai soltar. Aqui, faz uma correntinha para virar o trabalho. E nós vamos fazer agora 5 pontos baixos. 2, 3, 4. Perdão, gente, 5 não. 4 pontos baixos. Olha, que a gente já chegou no nosso meio ponto da carreira de base. Então, são 1, 2, 3, 4. E começamos com os meio ponto. Fiz 1. Fiz 2. E agora, lá onde a gente inseriu os 5 meio pontos, a gente vai fazer aumentos. Vai ter 4 aumentos. E o aumento, como vocês já conhecem, são 2 pontos no mesmo local de base. Então, eu fiz 2 meio ponto no mesmo buraquinho da carreira de base. E agora eu vou fazer mais 3 aumentos. 1, 2, 3, 4 aumentos. E a gente volta fazendo 2 meio pontos sozinhos. E termina a nossa carreira com os pontos baixos. São 4 pontos baixos novamente. 3 e 4. Agora um ponto baixíssimo para prender e a nossa orelhinha tá pronta. Todas as peças prontas, vamos para nossa montagem da cabeça. Eu vou pegar primeiro aqui o nosso boizinho que já tá pronto, para vocês poderem acompanhar a contagem de carreiras, tá, gente? Aqui, o nosso chifre, a gente vai olhar aqui no meio, onde foi feita a nossa costura, e vai contar a partir da costura 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tem mais uma aqui, ó, 7. Na 7ª carreira é onde a gente vai prender a base do nosso chifre, da 7ª subindo aqui pro meinho da cabeça, tá bom? Então vamos lá posicionar. Eu vou pegar outra agulha pra gente poder firmar o chifre e costurar com mais segurança. Eu tenho essa daqui, essa agulha de boneca, que ela é grandona, e para esse trabalho ela é perfeita. Vamos estar colocando um pouquinho de enchimento. Se você quiser também, para dar mais estrutura no chifre, você pode estar usando o arame galvanizado. Precisa ser galvanizado? Precisa, porque ele tem o cuidado de não enferrujar.
Então, para você ter mais durabilidade na sua peça, você pode estar usando o arame galvanizado ou algum outro tipo de material que não enferruje, que não venha dar problemas depois, tá bom? Então vamos contar aqui as nossas carreirinhas, olha. Tá aqui a primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, ó, a gente vai prender o nosso chifre, tá? Não precisa também ser exatamente como eu tô falando aqui. Conforme o seu gosto, você pode estar adaptando também essa costura, olha. E o outro vai ficar mais ou menos aqui assim. A forma como é feita o chifre, ela já dá uma curvatura com os pontos. E na hora que você bota o enchimento, ele dá uma acentuada nessa curvatura. E você consegue ver qual é o lado de cima e qual é o lado de baixo, tá? Sempre a curvatura, ela vem pra dentro. Vamos lá costurar. A nossa costura é feita da seguinte forma. A gente pega uma alça do ponto, não pega o ponto cheio, principalmente usando o barbante, porque ele vai estar puxando o enchimento para fora. E aí é um pouco chatinho. Nada impede de você estar fazendo com um ponto cheio, mas aqui não vai alterar o resultado, tá bom? E aqui, ó, na última carreirinha da base, a gente pega a alça do ponto que tá para fora. E vai fazendo a costura assim, pega uma alça da cabeça e volta e pega uma alça do chifre. Vai olhando se ele não mexeu do lugar, vai prestando atenção se ainda tá do jeito que você quer. E continua. Pronto, gente. Os chifres já estão posicionados no local e agora a gente vai colocar as orelhas. Tenham a atenção na hora de costurar as orelhas de ver a nossa última carreira, qual foi o lado direito e o lado avesso, tá? Caso tenha alguma dificuldade, é só focar na nossa primeira carreira, que ela tá bem nítida aqui, ó, os pontos do lado direito. Então, a última carreira está do avesso. E aí, o nosso lado direito da última carreira, ela tem que ficar para fora, tá bom? Nós temos aqui, ó, nosso lado direito e o nosso lado avesso, do meinho aqui, do início dos nossos pontos. Você vai fechar para dar aquele charmezinho da orelhinha, né, dobradinha. A gente fecha e passa prendendo uns 2 pontos. Já é suficiente para dar aquele efeito da orelhinha fechada, tá bom? Não precisa mais do que isso, olha. Ela já fica redondinha aqui no formato de orelha mesmo. E a gente vai prender ela bem na base do chifre, tá? Não tem segredo essa parte aqui não. A costura permanece da mesma forma. Pega um ponto da cabeça. E aqui, como são 2 camadas, a gente ultrapassa o ponto cheio da orelha. Puxa bem forte para deixar bem firme. E vem novamente na cabeça. E pega na orelha. Mais um pontinho. E aqui no último já pode dar o nozinho. Como aqui vai ter enfeite, não precisa ficar preocupado de estar escondendo o nozinho, se ficou muito feinho, porque vai ter os enfeites para cobrir. Certo? E a nossa orelhinha vai ficar assim. Agora eu vou prender o outro lado e volto com vocês para a montagem do corpo. Agora a gente vai fazer a costura
da base do corpo no corpo. Para você não se perder muito, a gente dobra ele assim, aqui, para você achar o centro na frente e atrás. Aqui da base é mais fácil, porque ele tem a linha inicial das correntes que a gente fez para começar a base, né? Então, a gente dobrou aqui, já tá fácil de encontrar o meio. Vamos prender aqui os nossos pontinhos de uma extremidade e na outra aqui, ó. Eu tô usando o marcador, mas você pode usar o alfinete, o que tiver aí mais fácil para você. Tem um pedacinho de fio para tá deixando mais simples, certo? Prender aqui. Pronto. E o restante parece que vai sobrar muito, mas não sobra não, tá? Tudo se encaixa direitinho. A quantidade de pontos da nossa última volta aqui é a mesma quantidade de pontos que vai ter na nossa última volta da base. Pode contar que vai bater certinho. E aqui nessa costura a gente vai fazer pegando as alcinhas que ficaram para dentro do trabalho. Tá vendo? Aqui a alcinha de fora, essa aqui é a alcinha de dentro. A mesma coisa na nossa base, a alcinha de fora e a alcinha de dentro. Vai ficar pegando essas duas de dentro para fazer a costura. É semelhante a um alinhavo, também não tem segredo. Aqui eu vou costurar a volta dele todinho e volto para fazer a costura do pescoço com vocês, já montando pescoço e cabeça e corpo. Pronto, gente. Nosso corpo aqui já tá cheio, costurada a nossa volta aqui todinha. Eu quero lembrar vocês de, antes de terminar a costura, deixar uns 2, 3 dedinhos aqui para você colocar o enchimento, para não dificultar tanto na hora de chegar o enchimento até aqui no cupim, tá certo? Porque a gente começa a costura aqui pela parte de trás, e se você deixar muito pequena a entrada aqui, os pontos, muito pequeno o buraquinho para colocar o enchimento, vai dificultar bastante para você chegar até no cupim e ele pode ficar deformado, tá bom? O nosso pescoço, para prender o nosso pescoço, eu vou trazer novamente o outro, que já está montado, para explicar para vocês. O nosso pescoço, ele tem a contagem de pontos dele crescendo mais para um lado do que para outro. Reparem aqui que a parte de cima do pescoço ela é mais reta do que a parte de baixo, porque já é para vir trazendo o formato semelhante ao do boi, certo? Então, na hora da costura, você lembra de estar olhando aonde que estão os nossos aumentos para poder fazer a costura deles para baixo, tá? A gente vai posicionar aqui. Olha, vou contar aqui a quantidade de pontos para você poder contar aí no seu também. Tem aqui o anel mágico do nosso cupim. Deixa eu ver se está de ver direito. Aqui, olha, o anel mágico. Nós vamos contar a partir dele. 1, 2, 3, 4, 5. Entre a quinta e a sexta carreira, a gente vai começar a prender o nosso pescoço. Tentem centralizar ao máximo para que a costura não fique torta no final, tá bom? Então, eu vou posicionar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser bem aqui que eu vou começar a costura do meu boi. Os meus aumentos estão para baixo e a gente vai costurar ele não redondinho como ele está. A gente vai colocar ele meio oval, colocando os aumentos, puxando mais para baixo aqui. Vou pegar a minha agulha de apoio novamente, vou prender ela aqui. E como eu já ensinei para vocês a forma da costura, eu não vou estar aqui fazendo ponto a ponto para não ficar muito cansativo, tá certo? Vou fazer a costura do pescoço, encher
e depois a gente volta fazendo a costura da cabeça no pescoço. Terminamos a costura do pescoço na base do corpo e agora a gente vai costurar o pescoço atrás da nossa cabeça. Nós vamos contar aqui, ó, do nosso encerramento da cabeça, 5 carreiras a partir dela, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Entre a quinta e a sexta carreira vai ser o local que a gente vai começar a nossa costura da cabeça, certo? E aqui no pescoço, se vocês prestarem atenção na receita, ao subir as carreiras do pescoço, a gente faz pegando a alça traseira do trabalho. E fica essa daqui de sobra, que é a alça da frente do trabalho. Nós vamos costurar a cabeça com essas alças que estão sobrando aqui do nosso pescoço, que vai dar certinho a base da nossa costura, tá bom? É pegando um ponto da cabeça e uma alça do pescoço. E voltamos todo o processo de costura, tendo cuidado de não estar puxando o enchimento, de não estar pulando nenhum ponto, nem da cabeça e nem do pescoço, que é para não dar diferença no final da nossa costura, tá bom? Eu vou terminar e a gente volta para posicionar os olhos. Pronto, aqui está tudo montado, o nosso boi todo costurado. Reparem que essa versão aqui do boi, igualmente o da dança, ele não tem pernas, porque ele vai vir um manto por cima. E o boi da dança, ele tem uma pessoa que vai por dentro. Como aqui a gente não vai ter ninguém aqui dentro dançando, a gente vai só colocar o manto por cima. Vamos agora posicionar os nossos olhos. Esse daqui, ele foi feito com o olho de trava e o bordado ao redor. Eu vou colocar o outro só com o olho na trava para vocês verem como pode ficar bom também. A gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carreiras. Entre a quarta e a quinta carreira, a gente vai estar posicionando o nosso olho. Vocês olhem bem aqui para a cabeça e alinhem o olho com o chifre, certo? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. Vai ser aqui. Eu vou posicionar o olho. Dá para ver aqui. Vou posicionar o meu primeiro olho. E o segundo olho a gente vem na mesma linha, alinha com o meio do chifre e posiciona também. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu sei que tá tudo escuro aí, mas pelo brilho dá de vocês perceberem como que ficou o olho, certo? A gente posiciona. Essa peça, como ele é apenas decorativo, eu vou prender o olho com cola de silicone, tá? Mas aí, se alguma criança for brincar, vocês contem as carreiras e prendam com a trava do olho, certo? O restante é decoração. No meu caso, a decoração foi feita assim: o veludo, utilizando fitas de cetins. Aqui foi pompom que eu tive colocando. E essas aqui são cieninhas douradas para combinar com o tecido do manto também. Aí você vai procurar na sua cidade o que você encontra com mais facilidade para estar fazendo a sua decoração. Bem, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês a compreender melhor com essas ideias de como você vai poder estar inserindo a sua cultura, as características culturais da sua cidade na sua arte. Eu quero agradecer aqui nesse momento a nossa Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, que está dando essa oportunidade de a gente levar mais ideias sobre o artesanato para a nossa cultura. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro e até o próximo vídeo.